Olá, queridos. Boa noite para todos, ou melhor, uma boa madrugada para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre a profecia de Joel, sobre a descida do Espírito Santo nos últimos dias e o dia de Pentecostes. Bom, e a gente começa com esta pergunta. Será que a profecia de Joel no capítulo 2 e versículo 28 e 29, que fala sobre a descida do Espírito Santo, esta profecia, ela já se cumpriu ou ainda vai se cumprir? Bom, vamos ler aqui a passagem. Joel 2:28. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vou ler mais à frente toda a profecia. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Ok, queridos. Vamos lá. Esta profecia aqui de Joel, ela se cumpriu ali no dia de Pentecostes, ou ela se cumpriu apenas em parte? Ainda haverá um cumprimento futuro. Por que eu faço essa pergunta? Bom, de acordo com alguns intérpretes, eu pelo menos ouvi isso no começo da minha fé e ainda ouço. Alguns pregadores, principalmente da linha dispensacionalista, pré-tribulacionista, diga-se de passagem, geralmente os pré-tribulacionistas, eles ensinam que esta profecia de Joel, ela teve um cumprimento primário, parcial, ali no dia de Pentecostes, mas que nós devemos esperar para os últimos dias o seu verdadeiro cumprimento. Bom, de acordo com os pré-tribulacionistas, os avivalistas, né, eles dizem que Deus ainda derramará de forma plena do seu espírito antes do arrebatamento da igreja. Bom, eu pelo menos ouvi muito isso nos púlpitos, e muitos pregadores dizem que pouco antes do arrebatamento da igreja, Deus trará um grande avivamento sobre a igreja, que haverá uma grande chuva do Espírito, em que muitos crentes serão avivados pouco antes do arrebatamento da igreja. Bom, esta questão ela me levou, ou tem me levado a investigar este assunto. Será que realmente a profecia de Joel aqui, ela não se cumpriu na sua plenitude ali no dia de Pentecostes? Será que quando Pedro fez alusão a esta profecia de Joel, será que Pedro realmente ele estava dizendo que ali era só um cumprimento parcial e que devemos esperar ainda um outro derramar do Espírito Santo, uma outra efusão do Espírito Santo para os últimos dias? Bom, para isso, eu convido vocês para nós irmos até o Novo Testamento. E vamos ver o que Pedro diz aqui. Ó. Bom, lembrando-se que o discurso de Pedro, ele aconteceu no dia de Pentecostes. Antes que eu cite a profecia, eu quero situar aqui vocês. Bom, o que aconteceu? Que dia foi o discurso de Pedro? Foi exatamente no dia de Pentecostes. Bom, mas o dia de Pentecostes, o que é que o dia de Pentecostes comemorava? Vamos lá. O dia de Pentecostes, na verdade, ele cai no dia 16 de Nisan, certo? Era chamada primícias ou primeira colheita.
melhor, perdão, irmãos, o dia de Pentecostes era chamado também, ou a festa de Pentecostes era também chamada a festa das semanas. Acontecia no dia 6 de Sivan, entre maio e junho, celebrada 50 dias depois da oferta das primícias. Celebrava a colheita do trigo. Mostrar alegria e gratidão a Deus pela colheita. Bom, a festa de Pentecostes, então, que foi o dia em que o Espírito Santo desceu definitivamente aqui para este mundo, a festa de Pentecostes ela é descrita em Êxodo 23, 16, Levítico 23, versos 15 a 21 e nós temos o correspondente em Atos 21. E também ela é descrita em Deuteronômio, ou melhor, Levítico 23 e versículos 15 a 20, ok? Então vamos lá. Para que você fique melhor situado, ó, a Páscoa, o dia em que Cristo foi crucificado, ele foi crucificado numa sexta-feira. Isso aconteceu no dia 14 de Nisan, às 3 horas da tarde. Nesse dia era celebrada a Páscoa, a morte do Cordeiro Pascal, no dia 14 de Nisan. Bom, o que acontecia? E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos, ou seja, no sábado seguinte à Páscoa, aconteceu o quê? E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. E a festa das primícias acontecia que dia? A festa das primícias, que celebrava o quê? Os primeiros frutos, vamos ver bem aqui, primícias ou primeira colheita, acontecia o que? No dia de 16 de Nisan, entre março e abril. Celebrava o que? A oferta dos primeiros frutos das colheitas. Reconhecer que os frutos da terra vinham de Deus. Está escrito em Levítico, capítulo 23, verso 9 a 14. Então vamos aqui prosseguir a leitura. No dia 16 de Nisan, aconteceu o que? As primícias. Disse mais o Senhor Moisés: fala aos filhos de Israel, diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, e secardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa semente ou da vossa messe ao sacerdote. Ora, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele diz que a lei ela continha a sombra dos bens futuros. Essas festas aqui de Israel, elas eram sombras e elas apontavam para realidades espirituais. Por exemplo, a festa da Páscoa apontava para o quê? Para Cristo, a nossa Páscoa. A festa das primícias, ela apontava o quê? As primícias, ela apontava para o quê? Para a ressurreição de Cristo. Não só para a ressurreição de Cristo, mas Mateus ele vai nos dizer que juntamente com Cristo ressuscitaram muitos corpos de santos que dormiam. Então ali nós temos um cumprimento das primícias, ok? Então as primícias, ou a celebração das primícias acontecia no dia 16 de Nisan. E exatamente no dia 16 de Nisan, que era o primeiro dia da semana, o que para nós chamamos de domingo, ressuscitou Jesus Cristo. É por isso que em 1 Coríntios 15, 23, se diz, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Cristo as primícias. Quando se diz Cristo as primícias, é uma referência às primícias descritas, as primícias dos frutos descritas em Levítico capítulo 22, verso 9. Então, Cristo as primícias. Por que Cristo é associado às primícias? Porque Cristo exatamente ele ressuscita no dia que era celebrado as primícias. Ou seja, Cristo ressuscitou no dia da oferta dos primeiros frutos da colheita. Ok? Então vamos lá. Então, guarde bem, o dia das primícias acontecia num dia de domingo. Certo? O que acontecia? Agora vamos aqui para o dia do Pentecostes. E contareis para vós, eu estou em Levítico capítulo 23, verso 15. E contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado. Ora, o dia imediato ao sábado é o dia das primícias. Ok? E contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida,
7 semanas inteiras serão, até ao dia imediato ao sábado. Ou seja, o dia imediato ao sábado é o que? O domingo, o primeiro dia da semana. Contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Foi exatamente neste dia aqui, imediato ao sábado, no primeiro dia da semana, que é chamado o dia de Pentecostes, que o Espírito Santo foi outorgado. Foi exatamente no dia imediato ao sábado, no primeiro dia da semana, num dia de domingo, que cumpriu-se a profecia de Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, que diz: será que depois daqueles dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aí você já conhece o restante da profecia. Vamos ler mais um pouco aqui, ó. Versículo, vou ler aqui toda a passagem. Das vossas moradas trareis dos pães para serem movidos, de 2 dízimos de uma efa de farinha. Serão levedados e se cozerão. São primícias ao Senhor. Esses pães aqui, que eram trazidos no dia de Pentecostes, eram pães das primícias, são primícias ao Senhor. Eu quero só lembrar o seguinte, ó, a descida do Espírito Santo, assim como a ressurreição de Jesus Cristo, está ligada aos primeiros frutos, daí que se diz Cristo as primícias, a descida do Espírito Santo também está ligada às primícias. Ó, quando você lê lá em Romanos 8, 23, lá diz que nós temos as primícias do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo está ligado às primícias. Por quê? Porque o dia em que o Espírito Santo desceu era um dia de domingo, e naquele dia era o que? Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimos de uma efa de farinha serão, levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e um novilho e 2 cordeiros holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Vou pular logo bem aqui. Vou continuar. 19. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias. Isso tudo no dia de Pentecostes. Por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Uma coisa que devemos destacar também é que no dia de Pentecostes era um Shabá. Quando eu digo um Shabá, eu quero dizer era um dia de descanso. Não precisamente que era o 7º dia da semana. Porque já vimos que o dia de Pentecostes caía no dia imediato, no dia, o que quer dizer, contareis para vós desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Então, até ao dia imediato, ao 7º dia, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Então, o dia de Pentecostes acontecia no dia imediato ao sábado, que era no primeiro dia da semana. Naquele primeiro dia era trazido também o pão das primícias. Então, é por isso que o Espírito Santo é chamado de... É por isso que se diz lá em Romanos 8, 23, mas nós temos as primícias do Espírito. Ok? Nós temos as primícias do Espírito. Situado, então, o dia em que o Espírito Santo desceu. Então, agora nós vamos aqui para a profecia de Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, citado pelo apóstolo Pedro. Olha o que Pedro diz aqui. Pedro, então, estava discursando no dia de Pentecostes para uma multidão, ou seja, para a nação de Israel, para uma multidão de judeus. E vamos lá o que ele diz aqui. Versículo 18. O que diz aqui, Pedro? Versículo 17. Vou ver do versículo 16. 2,16 de Atos. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão,
Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Vamos continuar aqui. E mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bom, até aqui Pedro cita a profecia de Joel. Eu quero aqui fazer uma observação para vocês. Quando nós lemos lá na profecia de Joel, lá, veja bem, eu vou ler aqui para vocês mais uma vez para ver como é que está escrito. Pedro, ele faz uma modificação. O Pedro ou Lucas, seja como for, o discurso é de Pedro, mas o escritor do discurso foi Lucas. Então, quem escreveu, ele fez uma rápida e sutil modificação na profecia de Joel. Profecia esta que ela é aplicada agora à igreja. Primeiro você note como é que Joel prediz. Ó. Vamos lá. O que Joel diz aqui? Ó. Eu vou ler só para você no versículo 29. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Bom, Joel diz, ó, e até sobre os servos e sobre as servas. Qual é a mudança sutil? É que Joel aqui, quando ele fala isso, e até sobre os servos e sobre as servas, ele está falando dos servos hebreus. Ora, os hebreus, eles tinham escravos e tinham servos, eram bens da família. Então, a promessa aqui em Joel, ela fala de uma época em que o Espírito Santo será dado de forma plena, abrangente. Ora, quando Joel profetizou isso, qual era a realidade da época? É que apenas o Espírito habitava, ou ele habitava apenas em pessoas, em servos de Deus especiais, como profetas, sacerdotes e reis, ou alguma pessoa que era chamada para um determinado ofício. Ok? Como nós vemos na construção do tabernáculo, que 2 homens foram chamados para a construção do tabernáculo. Então, geralmente o Espírito Santo, nas páginas do Antigo Testamento, ele era derramado apenas sobre pessoas especiais, que tinham um chamado especial, profetas, sacerdotes e reis. Mas o que Joel está profetizando? Que chegará um tempo em que o Espírito Santo será derramado sobre todos, sobre toda a linhagem de Abraão, sobre todos os judeus. Veja bem, a profecia aqui em Joel fala de uma época em que o Espírito será derramado sobre todo o povo de Israel. Não apenas sobre profetas, ou somente sacerdotes, ou sobre reis, mas todos os filhos de Israel receberão o Espírito Santo. Por isso, aqui se destaca, ó, versículo 29. Até sobre os servos e sobre os servos derramarei o meu Espírito naqueles dias. Só que Pedro, quando ele cita esta profecia aqui, ó, e sobre os servos e sobre as servas, ele acrescenta um detalhe. Ó. Enquanto que Joel diz sobre os servos e sobre as servas, lá não diz precisamente sobre os servos de Deus e sobre as servas de Deus, mas sobre os servos dos hebreus, sobre os servos do povo judeu. Mas Pedro, ele acrescenta, como é que Pedro diz aqui, ó? E mesmo sobre, eu vou ler aqui a profecia, ó, até sobre os meus servos, veja que na profecia de Joel não tem meu, só tem, ó, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mas Pedro acrescenta, ó, meus, ó, Pedro diz assim, ó, até sobre os meus servos. Logo, quando ele diz meus servos, ele está falando servos de Deus. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Ok, queridos? Então, este é o acréscimo que nós temos aqui no discurso de Pedro, registrado pelo autor de Atos, que acredita-se ser Lucas. Então, lembramos que na Septuaginta, que obviamente o Novo Testamento
ele faz muito uso da Septuaginta, mas na Septuaginta está escrito apenas assim, ó, kai epi tus dolus, kai epi tas dulas. Porém, Pedro, ele acrescenta duas palavras, ó, o que Pedro diz, ó, kai, aí ele acrescenta ge, aí prossegue, epi tus dolus, aí Pedro acrescenta mu, kai epi tas dulas, aí ele acrescenta mu. Então, veja que há um acréscimo na citação de Pedro, ok, queridos? Era isso que eu queria observar para vocês. Agora, aqui voltando à questão. O derramamento do Espírito Santo, conforme profetizado por Joel, se cumpriu ali no dia de Pentecostes ou devemos esperar ainda? Será que Pedro, quando ele cita a profecia de Joel, ele ainda espera que haja um cumprimento ou um segundo cumprimento para a profecia de Joel? Ou será que Pedro, quando ele citou a profecia de Joel, na mente dele ele acreditava que a profecia estava se cumprindo na sua totalidade ali? Vamos ver aqui o que Pedro diz mais aqui, ó. Atos capítulo 2, ó, o que ele diz aqui? Atos capítulo 2, vamos lá. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros a promessa é para vossos filhos e para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Bom, queridos, quando você vê aqui, você vai ver no livro de Atos, eu quero lhe responder. Pedro, ele, quando citou Joel, ele acreditava que a profecia estava se cumprindo na sua plenitude. Na cabeça de Pedro não tinha esse duplo cumprimento. Não, quando ele cita Joel, olha o que ele diz aqui, ó. Joel, capítulo 2, Atos, capítulo 2, versículo 17, olha o que ele diz, ó. 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então, ele aqui citou a profecia de Joel e relacionou ao ocorrido ali. O Espírito Santo, no dia de Pentecostes, que era um dia de domingo, primeiro dia da semana, desceu sobre 120 varões judeus. E Pedro, ele viu ali um cumprimento completo, pleno da profecia de Joel. É por isso que ele citou na íntegra a profecia de Joel. E aqueles que dizem, não, mas a profecia de Joel ainda vai ter um cumprimento para o futuro. Não, Pedro não via assim. Os autores do Novo Testamento jamais eles ensinam que o Espírito Santo será derramado de novo. Não. O Espírito Santo já veio de forma definitiva no dia de Pentecostes. Eu estou dizendo que não possa haver avivamento? Não, já houve avivamento na Rua Azusa. Outras nações já experimentaram avivamento. Houve avivamentos no dia de John Wesley. Bom, eu não estou dizendo que não possa haver avivamento. O que eu estou lhes dizendo é que a profecia de Joel, ela se cumpriu plenamente ali no dia de Pentecostes. Ou seja, nós já vivemos, desde o dia de Pentecostes até agora, nós já vivemos sob a dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele continua a ser derramado sobre os servos e sobre as servas, sobre todos. Esta profecia, ela cumpriu-se, ou seja, ela começou ali no dia de Pentecostes e ela vem até hoje, desde aquele dia que o Espírito Santo ele continua sendo derramado sobre todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Esta é a verdade, irmãos. Não haverá uma segunda, ou eu posso dizer, um segundo cumprimento da profecia. Não. Aí você pode dizer, mas professor, e os sinais no sol, na lua e nas estrelas? Isso se cumpriu? Bom, se nós entendermos isso de forma literal, não. E por que eu digo não? Se nós entendermos de forma literal, não. É porque há alguns intérpretes que entendem de forma
figurada, os sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Seja como for, se nós entendermos de forma figurada, podemos dizer que sim, talvez. Mas se nós entendermos de forma literal os sinais no Sol, na Lua e nas estrelas, esta é uma parte da profecia que não se cumpriu, que ela aguarda dias futuros. Mas o que eu quero lhe dizer é que o que diz respeito ao derramamento do Espírito Santo sobre os servos de Deus, sobre o povo de Deus, esta profecia já se cumpriu e continua se cumprindo. Mas não haverá um cumprimento mais pleno, não. Esta profecia, ela começou a se cumprir no dia de Pentecostes, e eu quero lhes dizer também que Pedro, como todos os autores, ou como todos os escritores, como todos os discípulos de Cristo daquela época, ele esperava que Cristo viesse logo, para a sua própria época. Guardem bem isso. Pedro e toda a igreja primitiva, eles viveram na expectativa do retorno de Cristo para a sua própria época. Então Pedro, ele jamais passou pela cabeça dele que ele não estivesse vivendo nos últimos dias. Ao contrário, eu quero dizer para vocês que todos os escritores do Novo Testamento, eles escreveram acreditando que já estavam vivendo nos últimos dias. Porque para eles, os últimos dias, eles começaram com a manifestação de Jesus Cristo. A partir do momento que Cristo nasce, principalmente a partir do momento em que Cristo morre e ressuscita e é elevado ao céu, sim, a partir do momento que o Espírito Santo desce, tudo isso faz parte de acontecimento dos últimos dias. Então, para os autores do Novo Testamento, eles já viviam nos últimos dias. Então, eu não diria a qualquer momento, mas para breve, eles esperavam o retorno de Jesus Cristo. De sorte que Pedro, quando ele faz alusão à profecia de Joel, na mente dele, ele acreditava que a profecia de Joel estava recebendo o seu cumprimento ali no dia de Pentecostes. Ok, queridos? Então, no começo do vídeo, eu fiz esta pergunta: será que a profecia de Joel ela se cumpriu ali no dia de Pentecostes ou ainda vai se cumprir? Não, ela não vai se cumprir. Ela já se cumpriu e já estamos debaixo do cumprimento desta profecia. Ouçam bem, a igreja, nos seus 2000 anos de história, ela vive, ela experimenta o cumprimento da profecia de Joel. Nós já vivemos debaixo da dispensação do Espírito Santo. Desde o dia em que Cristo se manifestou, desde o dia em que Cristo morre e ressuscita e é levado ao céu, sim, desde o dia em que o Espírito Santo desce, é inaugurado os últimos dias. Então nós já vivemos os últimos dias, desde os dias do apóstolo Paulo, desde os dias dos apóstolos, que nós já estamos nos últimos dias. E a profecia de Joel é para os últimos dias. Ok? Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você desse um like, ok, meus queridos? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.